Você já parou para pensar o que acontece nos bastidores do seu computador? Quando você abre um programa, quando você acessa a internet, quando você assiste um vídeo, o que de fato acontece por trás dos bastidores? Meu nome é Wallace Rodrigues, sou engenheiro da computação, trabalho como desenvolvedor de software back-end aqui na Europa e hoje nós vamos falar sobre como funciona um sistema operacional. Continuando nossa série de vídeos de O Mínimo para quem não sabe o mínimo. Nada mais é do que uma base de introdução de conceitos fundamentais para você que está iniciando na programação e ainda não tem noção de nada. Então é tudo que você precisa saber antes do código. O sistema operacional nada mais é do que o software mais importante do seu computador. Ele é responsável por gerenciar todos os recursos, memória, processador, dispositivo de entrada e saída, responsável por gerenciar seu teclado, seu mouse, responsável por gerenciar o som que sai aqui do seu fone de ouvido. Ele controla tudo dentro do seu computador. Sem ele, seu computador nada mais é do que um monte de peças aleatórias. Atua como intermediário entre o hardware e o software. Peças físicas aí do seu computador, o sistema operacional que conecta isso com os programas que você utiliza. Então ele tem basicamente três funções principais: gerenciar os recursos de hardware, fornecer uma interface para os usuários, então seu Windows, seu Mac, seu Linux tem uma interface para que você utilize, senão você estaria utilizando um DOS da vida, só aquela famosa tela preta. A terceira função é executar e gerenciar processos e aplicativos. Gerencia recursos, fornece uma interface, executa e gerencia processos e aplicativos. Sem um sistema operacional, o seu computador nada mais é do que um monte de componentes sem utilidade. A parte de gerenciamento de memória e processos, né, todo programa que você abre, sei lá, você clicou aqui no YouTube. Então, ao clicar no YouTube, o YouTube ocupa um espaço na sua memória RAM e utiliza o processador para ser executado. Ele ocupa um espaço na memória RAM porque é uma aplicação que está em execução, então o sistema operacional é responsável por alocar e liberar a memória de maneira eficiente. Ele aloca e libera a memória. O programa abriu outro. Quais são os programas mais prioritários? Ele elenca, se você for lá no seu Windows, você tem provavelmente um gerenciador de tarefas que mostra quanto cada processo está consumindo de memória, de processador. Usa escalonadores de processos para decidir qual tarefa executa primeiro, garantindo que tudo ocorra sem travamentos. E aí, dentro desse contexto de sistema operacional, a gente tem um carinho especial, que é o kernel, que é basicamente o cérebro do sistema operacional. Ele é um software essencial que faz ponte entre os programas e o hardware, ok? Ele que comanda tudo ali, garantindo que o processo seja executado corretamente. Então, por exemplo, no Linux, uma curiosidade, o kernel ele é editável. Por isso que a gente tem várias distribuições Linux. Por isso que o Linux ele é tão aderido no meio mais técnico, porque ele possibilita muitas modificações, ok? Você pode alterar o kernel do Linux, criar distribuições mais suscetíveis a desempenhar melhor tarefas que você deseja. Aí a gente surge a grande questão: qual é a diferença principal entre os sistemas operacionais? Windows, Linux e Mac. O que muda desses três? Por que você precisa saber a diferença? E por que você precisa saber trabalhar com mais de um sistema operacional? Tem o Windows, que pertence à Microsoft, você tem o Mac, que pertence à macOS, que pertence à Apple, e você tem o Linux, que pertence à comunidade open source. Não tem um dono específico, é um código livre, um código aberto. O Windows, ele tem uma facilidade maior de uso e uma interface muito intuitiva. O Mac também tem uma interface muito intuitiva. Talvez não seja tão fácil quanto o Windows. Já o Linux, ele varia conforme a distribuição. Tem distribuições que são muito mais fáceis de utilizar do que outras. Hoje em dia, por exemplo, o Ubuntu é muito parecido com o Windows, mas existem distribuições muito mais complicadas de se mexer, ok? Quando a gente pensa no Kali Linux da vida, que é voltado para cibersegurança, então existem especificações, existem distribuições Linux focadas em problemas específicos. Na questão da segurança, a gente tem o Windows, que tem uma segurança média, que é um pouco suscetível a vírus. Já no Linux, a gente é menos vulnerável a ataques, ok? Então a gente já tem uma segurança um pouco maior, uma segurança mais alta. E o Mac também é bem alto em segurança, ok? Mas, é óbvio, você só utiliza macOS em um computador da Apple, em um Mac. A personalização, por exemplo, o Windows perde também em personalização. O Mac fica ali em segundo e o Linux é o sistema operacional mais personalizável. Então, quando a gente fala de questões técnicas, de alguém que precisa fazer coisas mais profundas em seu sistema operacional, o Linux sempre é a primeira opção. É o sistema operacional mais utilizado em servidores, por exemplo. Quando a gente entra dentro de questões técnicas, o Linux provavelmente vai ser superior. Não quer dizer que para você que trabalha com desenvolvimento, que trabalha ou que só utiliza a nível pessoal, precisa utilizar. O Windows vai suprir normalmente isso. A grande questão é que o Linux e o Mac vão ganhar em outros quesitos, como segurança, desempenho e outras questões. O desempenho, por exemplo, né, o Windows tem um desempenho médio, você precisa de um hardware muito melhor para performar tão bem quanto um Linux e um Mac conseguem performar com recursos um pouco menor. O Windows acaba sendo um pouco mais pesado.
mercado. E o preço, né? O preço fala por si só, ok? Windows, muito bom para jogos, softwares comerciais, né? Como aí, sei lá, Word, softwares bem difundidos dentro da comunidade, mas pode ser mais vulnerável. Já o Linux, melhor para servidores, desenvolvimento, usuários mais avançados. Já o Mac é muito famoso por profissionais mais criativos, por exemplo, a galera do design, essa área mais de processamento de vídeo, o pessoal utiliza bastante. Todos os três são muito bons e cumprem o seu propósito. Então não é uma questão de qual é melhor, qual é pior, mas de qual é necessário para sua aplicabilidade. Só fiz isso só para que você entenda a diferença principal, que você consiga distinguir por que se utiliza Linux no servidor, porque ele é mais customizável, é mais fácil implementar ferramentas, é mais fácil gerenciar processos, é mais fácil. Então eu espero que você tenha gostado. É um vídeo breve, simplesmente para descrever de forma mais introdutória o que é um sistema operacional, para que você não fique perdido. É o mínimo para quem não sabe o mínimo. Curte, comenta, faz sua marca, tá? Até o próximo.